Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não sei se todos estão sabendo, mas eu me acidentei, sofri um acidente, mas eu queria partilhar um pouquinho sobre a reflexão do Evangelho que eu estava fazendo hoje, dia 23 de julho de 2022. O Evangelho de hoje é São Mateus 13, do 24 ao 30. Meus irmãos, o Evangelho de hoje traz a parábola do joio, E nessa parábola do joio nós podemos ver nitidamente nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que ninguém deve se alvorar em fazer-se juiz dos outros. Jesus deixa muito claro no Evangelho que Ele é o verdadeiro juiz e que o tempo de julgar as intenções do coração de cada um cabe a Ele e chegará. Então, no Evangelho nós podemos ver nitidamente. O Evangelho vem dizer que Jesus contou uma parábola à multidão e o reino dos céus, dizendo Jesus, era como um homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, o inimigo daquele que havia semeado, o inimigo de Cristo, o diabo, Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, o dragão, aquele que se colocou diante da mulher que estava grávida para dar à luz a um varão, a Santíssima Virgem Maria, querendo devorar logo o filho, logo que nascesse. Então esse veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Semeou e foi embora, saiu de cena, porque ele não se importa muito em ser visto. Ele importa-se mais com o estrago que ele vai realizar. Então, ele semeou o joio e foi embora, desapareceu. Esse campo nós podemos tomar aí como sendo o nosso coração, como sendo o mundo, como sendo a igreja, mas vamos colocar aqui como sendo a igreja. Jesus na igreja semeia o trigo, somos nós, cada um de nós batizados. Quando somos batizados, nós somos incorporados no povo da nova aliança, nós somos incorporados na igreja, nós somos feitos assim, por meio do batismo, membros do corpo de Cristo. E com isso, nós somos introduzidos ao povo de Deus, o novo povo de Deus, que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, como diz o Apocalipse. Estes são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a igreja é esse campo que foi semeado o trigo, e o diabo vem e traz o joio. E trazendo o joio, ele coloca dentro do... Então ele veio e semeou o joio, Quem são os joio, São aqueles que vão contra, o propósito de Deus, o verdadeiro sentido de ser trigo, de ser servo do Deus Altíssimo. Ele veio e semeou dentro do trigo, o joio. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também esse maldito joio. Então, muitas vezes a gente vê dentro da igreja pessoas com características de trigo e pessoas com características de joio. Mas aqui cabe a nós olharmos para aquilo que disse São Luís Maria Grion de Montfort, falando dos verdadeiros e dos falsos devotos da Santíssima Virgem Maria. Ele falando dos falsos devotos, ele fala de devotos exteriores, os chamados devotos exteriores, aqueles que apresentam na sua vida, no exterior da sua vida, coisas que faz com que as pessoas pensem ou vejam ou enxerguem ele como sendo um verdadeiro devoto. Então a pessoa usa roupas com estampa da Santíssima Virgem Maria, a pessoa usa escapulário, se possível até a mostra, a pessoa usa as cadeias da consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, a pessoa usa às vezes até vestido, tem pessoas que usam até vestidos da Imaculada Conceição e coisas do gênero, e usam bolsas, levam pulseiras penduradas no braço, terços pendurados no pescoço, e existe até aqueles que colocam tatuagem do terço ou de alguma imagem de Nossa Senhora no corpo, para ser exposto, para ser visto.
Não estou aqui dizendo que essas pessoas sejam ou não falsos devotos. A gente vai aplicar o que São Luís disse dentro daquilo que Jesus nos ensina hoje. Por quê? Porque Jesus vai dizer para nós, veja, no versículo 27 do Evangelho de hoje, Jesus diz assim, logo voltaremos aos falsos devotos. Os empregados foram procurar o dono da vinha, da plantação de trigo, melhor dizendo, e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? Veja, queres que vamos arrancar o joio? E Jesus logo diz aqui, versículo 29. O dono respondeu, não pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Então veja, não é porque São Luís fala dos devotos exteriores que a partir de agora ninguém pode colocar nada mais da devoção à Santíssima Virgem Maria para ser visto ou ser colocada de forma visível, como eu estava dando alguns exemplos. E também não é porque as pessoas colocam isso que eu vou dizer que são falsos ou verdadeiros devotos. A mesma fala de Jesus referente ao joio aplica-se também à devoção. A mesma fala de Jesus referente ao joio aplica-se a mim e a você que somos católicos. Então Jesus vai dizer no versículo 30 do Evangelho, muito claramente Jesus vai dizer, deixai crescer um e o outro até a colheita. Então eu e você não devemos nos colocar como juízes das pessoas na igreja. Fulano é católico, não. Beltrano é católico, não. Fulano é católico verdadeiro. Fulano não é católico. Meus irmãos, nós não podemos nos colocar como juiz. O apóstolo São Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que nós não devemos nos apressar para julgar as intenções dos corações dos servos do Senhor. Pois Ele mesmo, o Senhor, no dia estabelecido por Ele mesmo, voltando e estabelecendo o seu juízo, vai desvendar as intenções do coração de cada pessoa. Então nós não podemos nos apressar a fazer isso. Pelo contrário, nós devemos orar um pelos outros. O apóstolo São Paulo vai dizer que nós devemos orar um pelos outros constantemente, porque assim nós estaremos fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Então, nada de se apressar em dizer quem é joio ou quem é trigo. Nada de se apressar em dizer quem verdadeiramente é trigo ou é joio, porque nós não conhecemos as intenções do coração. Denis, mas de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção o inferno está cheio, mas eu não sei se alguém está com boa intenção ou má intenção. Eu posso até ter alguns elementos que diga, que revele uma boa intenção ou uma má intenção. Mas isso não significa dizer que o interior da pessoa é conhecido por mim. O salmista Davi vai dizer que somente o Senhor me conhece, somente o Senhor me sonda, somente o Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu estou andando, quando eu estou parado, quando eu estou sentado. Somente o Senhor sabe quando é que eu estou na presença de Deus ou não. Somente Ele sabe. Então nós devemos pedir a Deus a graça que teve Enoque. A palavra de Deus vai dizer para nós lá no livro do Gênesis que Enoque andou com o Senhor e agradou ao Senhor. Então que nós possamos pedir a Deus essa graça de andar com o Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Quando a igreja nascia ali no Atos dos Apóstolos, não se dizia que alguém se tornou católico ou cristão. Se dizia que alguém aceitou o caminho. Veja, aceitou o caminho. Você pode ler aí nos primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos, que não é nem Atos dos Apóstolos, a gente poderia dizer que seria o Atos de Pedro e Paulo, porque praticamente fala de Pedro e Paulo, da missão de Pedro e de Paulo. Mas no Atos dos Apóstolos ali, você pode ver que no início da igreja nascente,
A igreja não era chamada de igreja católica ou chamados de cristãos, pelo contrário. Se dizia que muitos aceitaram o caminho, ou seja, entraram no caminho. Então que nós possamos pedir a Deus a mesma graça que teve Enoque, de caminhar com o Senhor. E caminhar com o Senhor é caminhar em amizade com Ele, é caminhar em graça com Ele. Então, se nós estivermos fora da graça de Deus, que nós possamos pedir com urgência a confissão sacramental. Nada de eu me confesso com Deus, nada de eu me confesso sozinho. Não, a confissão sacramental. Eu, diante do Padre, confesso os meus pecados e o Padre, com a autoridade que Cristo deu à sua igreja, perdoa os meus pecados. Isso é basilar. As graças que nós precisamos para a nossa salvação e a graça santificante, a graça habitual que nós necessitamos para a nossa santificação e um dia podermos contemplar o Senhor face a face, só se recebe pelos sacramentos. A não ser que Deus, de forma extraordinária, queira alcançar alguém por sua misericórdia. E aí, Deus é Deus, Ele faz o que quer, quando quer, da forma que quer. Mas a maneira ordinária, a maneira comum de Deus fazer é pelos sacramentos. Então, concluindo aqui essa reflexão, no versículo 30 vai dizer: deixai crescer um e o outro, até a colheita, ou seja, até o último dia, até o dia em que o Senhor voltar. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo. Você pode ver que lá no livro do Apocalipse vai ser dito que o Senhor enviará os seus anjos para separar os bons e os maus, os justos e os injustos. Então, eu direi aos que cortam o trigo, eu direi aos anjos, diz Jesus, para que arrancai primeiro o joio, ou seja, primeiro o Senhor vai tratar com o ímpio. Primeiro o julgamento será com o ímpio, e o julgamento com o ímpio será sem misericórdia. Por quê? Porque eles não tiveram misericórdia, porque eles não aceitaram a misericórdia. Então será um julgamento para a condenação. O apóstolo São João, no seu evangelho, no capítulo 5, ele vai dizer que aqueles que praticaram o bem, veja, todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor, e aqueles que praticaram o bem ressuscitarão para a vida. E ele vai dizer, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação, para o juízo, e esse juízo será sem misericórdia. Será sem misericórdia. Por que será sem misericórdia? Porque eles não aceitaram a misericórdia do Senhor, rejeitaram o projeto de redenção que Deus havia realizado. Rejeitaram, abandonaram. Este é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem nessa vida nem na vida futura. Então, Jesus vai dizer, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, ou seja, aquele que rejeitar a graça de Deus e não aceitar Jesus, não entrar no caminho, este já está condenado. Será ressuscitado para ouvir a sentença definitiva, mas já está condenado. E Jesus conclui dizendo assim: arrancai primeiro o trigo, ou melhor, arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Esse amarrar em feixes para ser queimado significa dizer, olha, serão presos. O apóstolo São Pedro vai falar de seres espirituais, não de anjos, mas daqueles que foram infiéis no tempo de Noé, estando eles já em cadeias espirituais. E São Judas, na sua carta, que não tem capítulo, é só um capítulo, São Judas vai dizer que seres espirituais que abandonaram a primazia, ou seja, os anjos e Satanás, os demônios e Satanás que abandonaram a primazia, ou seja, abandonaram a sua posição inicial, a qual Deus havia os estabelecidos,
como anjos, querubins, serafins, né? Eles abandonaram e sendo precipitados, São Judas vai dizer que eles estão amarrados em cadeias espirituais, né? Para o grande dia do juízo. Então, assim também acontecerá com os ímpios. Nós seremos amarrados, né? Esse amarrado é lógico que aqui é uma linguagem figurativa, né? Um ser espiritual ou um ser depois da ressurreição, as coisas desse mundo não têm mais domínio, poder sobre esses seres. Basta olharmos para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, depois de ressuscitado, poderia passar por entre as paredes, poderia comer com os seus apóstolos, ou seja, as leis naturais deste mundo não têm mais domínio sobre ele, sobre o corpo. Então, quando diz que ele será amarrado e será queimado, está dizendo que será lançado, precipitado na condenação eterna, né? Lembra de Jesus falando sobre a Geena? Ele diz que lá o fogo não se apaga, o verme não morre, né? E o ferrugem não se acaba, não termina, né? E ali haverá choro e ranger de dentes para sempre. Então, é isso que Jesus está dizendo. E depois ele vai trazer o triunfo dos eleitos de Deus, daqueles que foram fiéis a Jesus. Ele vai dizer no finalzinho do Evangelho: recolhei, porém, o trigo no meu celeiro, né? O celeiro, o que é o celeiro? O celeiro é o local onde se armazena o trigo para ser preservado, para não ser estragado, para não ser molhado, para não ser extraviado. Ou seja, é um lugar de preservação, é um lugar onde o trigo será guardado, né? Imune de tudo aquilo que está externamente, que possivelmente viria para destruir o trigo, a chuva, o vento, a sujeira. Ou seja, nós seremos guardados com Cristo no seu celeiro, né? São João Batista, de forma maravilhosa, na sua pregação, no capítulo 4 de São Mateus, São João Batista vai dizer que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo que não se apaga. E ele vai dizer, e ele, né, Jesus Cristo, já está com a pá nas suas mãos, e ele limpará a eira do celeiro, né? Ele limpará a eira do celeiro, ele vai limpar o celeiro para que não tenha nada de contaminado dentro, para que só entre trigo, só trigo. Então o trigo ele depositará no celeiro e a palha ele queimará no fogo, disse São João Batista. Então, meus amados irmãos, uma reflexão hoje aqui, peço aos irmãos oração. Estou com a perna quebrada, como eu já disse, estou cirurgiado, tornozelo direito, terei que passar por outra cirurgia. Peço aos irmãos que vá orando por mim, e eu vou aqui aos poucos colocando no canal algumas coisas para movimentar o canal. Peço aos irmãos que ajudem. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, curta, compartilhe e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você, fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e conto com a oração de vocês.